Madeleine McCann, a verdadeira história que está sendo escondida de toda a população. Não é acusação, mas uma revelação espiritual. Eu quero lembrar que não estou aqui fazendo um pré-julgamento ou julgamento de ninguém, muito menos acusações. No entanto, é uma história muito estranha a atitude da babá de Madeleine McCann, vir diretamente ao público e quebrar seu silêncio sobre a noite que a menina de 3 anos de idade desapareceu em Portugal, há uma década. Este caso foi revelado através de mensagem espiritual, portanto, sua solução está em Portugal, em luz. No entanto, para prender os responsáveis pelo desaparecimento daquela menina inocente, portanto, essa visão é importante. Talvez seja de fácil solução, direcionando então as investigações para aqueles muito próximo do convívio dela, de Madeleine McCann, afirma Juscelino Luz, a mulher que trabalhava no resort da Praia da Luz onde Madeleine desapareceu, disse que não podia esquecer a imagem desesperada dos pais que procuravam a filha. Isso não é real. A informação de fato está neste vídeo e observe bem para entender melhor agora. Percebemos que os pais nunca derramam uma lágrima, sempre foram bem confusos nas respostas sobre o desaparecimento desta criança inocente. Todavia, para aqueles que têm alguma dúvida, basta olhar para todas as entrevistas cedidas por ambos, inclusive onde o orador era sempre o esposo. Muito pouco a mãe falava, apenas concordava com tudo silenciosamente. E ela parecia que estava sendo controlada, ou supostamente manipulada, por ele. Este é o meu ponto de vista, mas com todo o respeito, afirmo que não estou acusando ninguém, mas apenas relatando uma mensagem espiritual. Entretanto, os indícios apontam para esse desfecho. Falando ao espelho, a babá, cujo nome não foi divulgado, disse que Gerry McCann consolou sua esposa, que estava chorando, respondendo que eles a levaram. Não dando nomes nem sobre quem estava falando. Ela repetiu: o pai veio até mim e falou que algo estava acontecendo, alguém estava procurando por um filho. Na época, eu não achei que pudesse ser Madie ou Madeleine. No Brasil, nós chamamos esse comportamento dos pais de abandono de incapaz. Nunca houve qualquer interesse real em descobrir onde estava essa garota inocente. Fica bem claro que estavam mais preocupados em dar satisfação e aparecer nas emissoras de TV. Parece até que os pais tentaram confundir e interromper as investigações, usando subterfúgios e direcionando tudo para inventar como se fosse um sequestro, criar uma expectativa de aparições. Manter cada vez mais distante a busca em Portugal. Não é culpa das autoridades portuguesas, mas de outra parte, tentou de qualquer maneira desvalorizar e menosprezar as investigações feitas por um policial honesto em Portugal, chegando até ter interferência diplomática. Que absurdo! Ainda essa pessoa reafirma em entrevista. Poucos minutos depois, encontrei Katy chorando. Alguns amigos estavam consolando Gerry olhando embaixo de carros, e tudo de repente aconteceu. Acho que ela até me viu. Eu apenas fiquei ao lado dela e tentei consolá-la. Isso tudo parece ser invenção deles. Indícios de que os pais estejam inventando tudo. Agora, a qualquer momento nas entrevistas e gravação, observe que não há qualquer emoção real por parte desses pais. Desculpe-me a sinceridade, não querendo criar ódio, nem induzir ninguém que foram eles os culpados, porque quem poderá decidir é a justiça e um possível escândalo que se aproxima no Reino Unido, sobre esse fato. Comentários adicionais. Observe bem. Gerry e Katy McCann se recusaram a desistir da busca por sua filha. Ela estava andando de um lado para o outro. A pior coisa do mundo acabara de acontecer com ela. Pessoal, todos nós sabemos que é a coisa mais horrível, você ter um filho desaparecido, um falecimento e assim por diante continuando. Ela estava chorando, quase em um estado catatônico, e Gerry estava muito angustiado. Essa é a única coisa que eu realmente lembro sobre eles, olhando embaixo de carros. Eu não posso esquecer isso jamais. Observem como pôde essa informação supracitada ser verdadeira.
Infelizmente, se os pais fizeram de tudo para impedir as investigações levadas a sério pela polícia portuguesa, usando meios através de um diplomata inglês, das influências, impedindo aquela investigação genuína, sob uma forma estúpida de consciencializar as pessoas no sentido de paralisar essa investigação em Portugal, não fez nenhum sentido ainda lançar acusações contra a polícia portuguesa, que fez de tudo para resolver o caso de Madeleine. Por outro lado, acho que autoridades portuguesas não deveriam ser influenciadas por interferência na investigação que o suposto crime tenha sido em território português. Além disso, os McCann são cidadãos ingleses sujeitos a qualquer investigação, pois são partes do caso. A mulher acrescentou. Gerry estava furioso com a polícia. Segundo ela, a polícia demorou 90 minutos para chegar ao local do incidente. Por que isso? Eles também demoraram para chamar a polícia. Ela também disse que o resort não era considerado seguro, e era recomendado às babás um alarme de estupro e não deixassem as crianças sozinhas. Essa responsabilidade pertence também aos pais. Se não era seguro, por que então ficaram lá, sabendo disso? Segundo essa cuidadora de crianças, afirmou que eles nos disseram: aqui está um apito para avisar sobre estupro. Não vá sozinho para lugar algum, nunca. Segundo a versão dela, uma mulher foi atacada cerca de um ano antes na Praia da Luz. Parecia ser uma estância familiar, na minha opinião. Mas se não era mesmo seguro, porque eles estavam lá tranquilos. E ainda com membros da família, sobretudo, crianças, e mesmo com essas informações, deixaram eles sozinhos em seus quartos. Novamente, na minha opinião, há indícios que não tinham preocupação com os filhos, inclusive deixando-os sozinhos nos quartos, indo jantar com os amigos. Essa atitude era suspeita e cheia de pontos estranhos. Novamente afirma a cuidadora: eu tive a sensação de que as pessoas locais não queriam que nós estivéssemos lá. Parece-me uma hipocrisia por parte dessa pessoa, empregada, uma afirmação totalmente enviesada. O povo português é muito hospitaleiro e simpático. O apartamento onde Maddie desapareceu em 2007 foi encontrado sinais que indicavam indícios criminosos. Afirmou em entrevista que Maddie, ou seja, Madeleine, era uma menina bonita com um coração doce. Essa parte todos nós sabemos com certeza. No início deste ano, um detetive, que passou 3 anos procurando por Madeleine McCann, disse que seu sequestrador pode ter dito a alguém que cometeu o crime, e que a garota ainda pode estar viva. É impossível ser verdadeiro essa informação, para mim, e nas previsões que recebi. Ressalto que foi uma morte acidental em Luz, Portugal, inclusive. O corpo dessa jovem foi escondido por alguém muito próximo dela, Madeleine McCann. Eu não entendo por não observaram isso ainda. Os indícios são muito fortes. Esta menina inocente foi vítima das circunstâncias erradas, tais como remédios, problemas de relacionamento, vítima de um acidente, portanto, nunca será encontrada viva. Esta tese, vem sendo alimentada por aqueles que não querem que o caso seja desvendado, resolvido, ou seja, alguém quer atrasar, apagando as marcas deste grande assassinato. Por outro lado, porque se tornará um grande escândalo na Inglaterra, Reino Unido. David Edgar, 60 anos, que começou a trabalhar no caso em 2009, acredita que o sequestrador está sendo protegido. Bem, na verdade não há nenhum sequestrador sequer desse fato. Apenas 2 pessoas de coautoria cujo ajudaram a esconder o corpo daquela menina inocente. Essa parte que eu não concordo com Dave. Os 2 criminosos e cúmplices estão sendo protegidos por um sistema classista e parcial. O governo britânico gastou mais de 85 mil libras esterlinas para cobrir os custos operacionais da busca realizada pela Scotland Yard. Finalmente, Juscelino Luz lhes enviou informações importantes sobre aquele desaparecimento. Também algumas instruções a serem tomadas algumas providências, e não o fizeram nada. Por que será? O governo britânico, com todo o meu respeito, deveria prestar mais atenção à investigação portuguesa, deixar de proteger, se é que isso é real ou não, cidadãos que possam estar envolvidos nesta barbárie, pessoas próximas e com indícios de praticar tal crime, mesmo que sejam cidadãos ingleses.
O resultado final será o seguinte: não há sequestro, não foi crime sexual, os criminosos estavam no convívio dessa criança, não são desconhecidos, apenas um acidente no local cujo tirou a vida de Madeleine McCann, ou seja, uma fatalidade, escondendo o cadáver. São relatos da revelação do Espírito Santo. Mário Ronco Filho, jornalista. Você já se inscreveu em nosso canal no YouTube? E em seguida, clique em inscrever-se. Deixa seu joinha, o YouTube só vai avisar de vídeo novo só para quem é inscrito do canal e que deixa joinha. Assine nossos canais sociais, de seu clique aqui, para receber nossos presságios e informações. Ajude-nos a ajudar você e muitas pessoas no mundo. E compartilhe nossos vídeos com todos seus amigos e nos grupos sociais. Todos os assuntos divulgados em nosso canal são baseados em fatos reais e verdadeiros, extraídos de cartas que são enviadas às autoridades e pessoas envolvidas, tudo documentado nos termos da lei. Portanto, qualquer outro tipo de comentário não traduz a realidade do que está expresso em nosso canal. Portanto, ignore, desconfie e pergunte à fonte antes de cair no golpe de comentário sem fundamentação, na verdade, sem propriedade jurídica. Nosso trabalho é direcionado à coletividade e não angariamos valores materiais, ou seja, sem fins lucrativos, que às vezes, infelizmente, incomoda a alguns anônimos. Também pessoas que não querem o seu bem e muito menos da população. As cartas enviadas por Juscelino Luz, além de mostrar um acontecimento futuro, para salvar vidas, no seu próprio conteúdo, traz a chave de como devemos agir e fazer para se proteger contra os eventos futuros. Quando acontece, estamos preparados, e quando não acontece, sinal que foi tomado as devidas providências. Nosso papel é claro, bem como nosso objetivo principal, não é apontar culpados e lançar medo quem quer que seja. Sobretudo, nosso segmento é espiritual para a transformação e consciência humana.